Olha lá, ele não achou. Então o item 2 está modificado com o texto do Roberto, certo? Contribuir para a identificação do seu papel na comunidade, tá? Para poder traduzir depois para o espanhol. Desculpem, eu me perdi um pouco aqui com o Ricardo. O item 2 que foi lido ficou claro, né? Eu estava entendendo que era só uma questão do junto a que eu estava explicando. Ponto 7. Ponto 7. Proposta de alteração. Estabelecer estratégias que viabilizem a interlocução e interferência junto a parlamentares no que diz respeito à criação e implantação de leis que regulamentem o exercício profissional. Deixa eu Jaqueline. Eu estou com isso aqui na mão. Tá. Então, essa é a proposta, estabelecer estratégias que viabilizem interlocução e interferência junto a parlamentares no que diz respeito à criação e implantação de leis que regulamentem o exercício profissional. Está claro? Alguém mantém o texto original do item 7? Então está aprovada a nova redação. Não tem mais nenhuma proposta. Cadê o item 4? Item 3? Não. Tá, você precisa propor. Do item 4. Nós estamos agora no item 4, dizendo que da forma como foi redigido o item 2, o item 3 ficou desnecessário. Desculpa. O 7, é esse que eu acabei de ler, que fala de atuação junto a parlamentares para a regulamentação da profissão. O item 3, então, fica suprimido. Correto entendimento? Item 4, Ana Maria vai apresentar uma alteração, tem uma proposta de supressão do 4, ela vai propor uma alteração. Desenvolver ações ante as áreas de interface, a nível de formação, que dê ênfase à interdisciplinaridade, e a nível de uma política, onde as entidades façam uma real integração ante as outras categorias profissionais. Bem. Desenvolver ações ante as áreas de interface. Ações a nível da formação, que dê ênfase à interdisciplinaridade, e a nível de uma política onde as entidades façam uma real integração ante as outras categorias profissionais. Integração como, né? Integração é como, não é antes. E é antes? Acho que a outra palavra, a segunda não é antes, acho que é como. Deu ou não deu? Tem dúvida na redação da Ana Maria? Item 4. Você viu? Tá. Por que foi dito este item com nossos colegas argentinos? É justamente tentando proteger essas interfaces, ou essas intervenções que não são dos psicólogos e que não existe uma ação, uma política adequada nesse sentido. Então, por isso que a preocupação dos colegas, tanto argentinos quanto paraguaios, é de uma atuação e uma fiscalização em cima da proteção do que nós podemos, da ação do nosso trabalho, e que não permite a intervenção, ou não permite essa interface ter sua ação livre, sem que alguém possa dizer está errado ou não. Vai também devagar, todo mundo entende. Ela vai propor uma redação. La idea de esta propuesta era que pudiéramos tomar precauciones porque veíamos que en todos los países había otras profesiones y no profesionales, incluso no universitarios, que realmente avanzaron
sobre nuestras incumbencias. Por ejemplo, los administradores que tomaban test que tenía que ver con el recurso humano, selección de personal, y los parapsicólogos, y los psicólogos sociales, y los psicopedagogos, y los asistentes sociales que se dicen terapistas familiares y que intervienen en los juzgados y realmente son muy tomados en cuenta, y por esas mismas razones no se toman a los profesionales psicólogos. La idea era que este tipo de cosas se pudieran fiscalizar en aquellos países donde tienen las leyes de ejercicio y el control de la matrícula, y se pudiera ir a estos lugares y trabajar conjuntamente con los parlamentarios para que, si no alcanzan las leyes que tenemos o no hay en otros lugares, se puedan armar para defender nuestras incumbencias. Esta es la idea. O sea, reforzar esto que vemos que en todos los países tenemos la misma problemática, un avasallamiento de nuestras incumbencias, con lo cual cada vez los psicólogos tenemos menos espacio. Si hay crisis laboral, con esto cada vez tenemos menos espacios de inserción laboral. No lo puedo redactar en portugués yo. Escreve em espanhol. O item 7 foi feito aí uma substituição onde garantia aí as leis, toda uma condição de regulamentar a questão profissional e cuidar. Eu acho que isso garante um pouco esse item 4 de um jeito mais tranquilo, porque esse item 4 me parece que fica numa questão aí de reserva de mercado que é bastante complicada, né? Eu acho que quando se faz a defesa de que não, porque as outras áreas, como é que a gente regula? A gente sabe hoje que as profissões, elas estão se miscigenando, se unindo, essa interdisciplinariedade é até incentivada, então a gente fica muito comprometido se faz uma defesa fechada só da psicologia. Claro que precisa resguardar algumas coisas, mas não sei se essa proposta resguarda isso ou fica uma coisa complicada, ao meu ver. Tem que ter uma coisa do exercício profissional competente, do profissional que está preparado, que é diferente disso, não, essa lei do mercado é meu e pronto. Acho que é comprometedor aí manter isso. Supressão, até porque a explicação dela está garantida em outros pontos do próprio texto, me parece. Você citou um que você acha que está garantido, né? Tem que deixar de estar Então, numa língua Eu refiz aqui com a ajuda da Daniela. A proposta é a seguinte, com relação às questões das áreas de interface. Ficaria assim: desenvolver ações em relação às interfaces com a psicologia. Na formação, dando ênfase à interdisciplinaridade e também com as entidades representativas dos psicólogos, estabelecendo uma política que viabilize a integração com as áreas de interface. Tá bom. Beleza. E só a proposta da Maria tem a supressão. Que é as nossas. e a proposta da supressão, é isso? Ah, tem a proposta. Tem a proposta. El 4. Recomendar a los consejos y colegios profesionales que tomen los recaudos legales correspondientes para proteger las incumbencias profesionales de los psicólogos frente al avance de partes de otras disciplinas.
Vamos. Tá claro. Tá. Eu só queria perguntar para a Estela se eu, aqui no microfone, eu só queria perguntar para a Estela se a segunda parte da proposta da Ana Maria não contemplaria isso que você está colocando, se não daria para somar então as duas propostas. Ela está passando ali. Tem que traduzir. A Ana traduz. A Ana traduz ali. Para o português, claro. Despaço. Não, espanhol não. Porque a pessoa tem umas palavras. Tem. Desenvolver ações em relação às interfaces. Primeiro, na formação, dando ênfase à interdisciplinariedade. E também com as entidades representativas dos psicólogos, estabelecendo uma política que viabilize a integração com as outras áreas que fazem interface com a psicologia. Entendeu ou não entendeu ainda? Ah, ela entendeu, mas não concorda. Tá bom. Tá. Você escreveu, me passa. Creo que esto que vos decís puede ser, digamos, trabajado de otra manera y dicho en otro espacio. Nosotros estamos tratando, en nuestro grupo trabajamos nuestras prácticas profesionales y las dificultades que teníamos en el ejercicio y la legitimación de ellas. Entonces, no es que yo esté en contra de que existan los asistentes sociales, ni los administradores de empresas, ni mucho menos. Lo que realmente creo que el grupo lo que quiso defender es nuestras incumbencias. Entonces, el tema de la interdisciplinariedad me parece que es algo importante, pero en este momento estamos trabajando en una cuestión gremial, al fin de cuentas, que tiende a defender a nuestro lugar propio frente al avasallamiento constante que tenemos desde todos los ángulos. Entonces la interdisciplina es algo que está bien, pero esto no quiere decir que no queda claro con la propuesta anterior. La propuesta anterior es como que propone que trabajemos juntos y que lleguemos a un acuerdo con las distintas disciplinas. Y yo no estoy de acuerdo, ni el grupo está de acuerdo con esto. O sea, en todo caso, esa será una cuestión que se verá en su momento cuando llegue caso por caso, país por país, como lo hace. Esta es una declaración un poco más general y que apunta a fortalecer nuestro trabajo, nuestro ejercicio profesional y a defenderlo. O sea, si acá estuvieran los médicos, ni se les ocurriría, digamos, pensar este tipo de cosas. Y creo que a nosotros nos falta esto, poder apropiarnos de nuestros instrumentos, apropiarnos de las teorías que tenemos y no regalarlas. Y no habría en ningún lugar un consultor médico, un consultor jurídico como hay consultores psicólogos. Y nosotros alegremente desperdiciamos y desgranamos nuestro saber, ¿no? No habría en ningún lugar, en ninguna otra disciplina, espacio para que haya un consultor jurídico que estudie 3 años en el estudio terciario y le habilite para hacer consulta jurídica. Y nosotros tenemos los consejeros o los counselors y alegremente los dejamos trabajar. Entonces creo que a esto apuntaba el trabajo que hicimos en esta comisión. O sea, con lo cual el tema de la interdisciplina no es que yo esté en contra de trabajar con otros, sino que creo que no queda claro frente a la otra propuesta lo que nosotros quisimos decir. Es otra cosa. Bom, espera um pouquinho. Eu vou tentar. Nós temos 2 propostas, o ponto 4, que eu tenho a impressão que não são excludentes. Tá? Então, uma proposta que é
recomendar aos conselhos, colégios profissionais que tomem os cuidados legais para proteger as incumbências profissionais dos psicólogos frente ao avanço de parte de outras disciplinas. E o outro ponto que é desenvolver ações, que não, eu estou entendendo que não é excludente, nós podemos votar os dois juntos, né? Desenvolver ações em relação às interfaces, na formação dando ênfase à interdisciplinariedade e também com as entidades representativas dos psicólogos, estabelecendo uma política que viabilize a integração com as interfaces. Eu acho que o único problema toda a discussão dela é o problema da integração com as interfaces. A última frase. A interdisciplinaridade? Não entendi, mas eu pensava que era só a questão da integração com as interfaces. Tá, então tá. De qualquer jeito, continuam não estudando, independente de ter uma posição. Tá. Quem é favorável à alteração do item 4, da forma como foi apresentado pela Estela? Não é Estela? Pela Estela. Recomendar aos conselhos e colégios profissionais que tomem os cuidados legais para proteger as incumbências profissionais dos psicólogos frente ao avanço de parte de outras disciplinas. Acho que está alterado. Então, aí este ponto ficaria como uma inclusão. Desenvolver ações, estou só contando inclusão porque estava como alteração, só porque foi votado aquele, né? Desenvolver ações em relação às interfaces, na formação, dando ênfase à interdisciplinaridade e também com as entidades representativas dos psicólogos, estabelecendo uma política que viabilize a integração com as interfaces. Tá. Que viabilize a integração com as outras profissões. Era uma proposta. Tem alguma dúvida, Estela? Então, não, nós estamos incluindo vários pontos, né? Porque a comissão debateu, mas os outros grupos não debateram o tema. Então, assim como você também poderá opinar nos outros grupos que estavam com alteração ao 4. Quem é contrário à inclusão? 4. Foram todos os pontos, ainda não? Você tinha que ter 8, não foi ainda você, né? O 8.8, você tem um destaque. Está propondo a supressão. Está pedindo explicação. Ele está pedindo explicação sobre o ponto 8, porque ele disse que não foi discutido. Não, foi falado com as colegas o fato de que fosse colocado como proposta esta orientação da língua, que aliás já está dentro do Brasil, o fato da obrigatoriedade do ensino do espanhol, mas como dando ênfase maior pela necessidade de uma maior compreensão entre nós, né? Para propiciar a igreja obrigar, no caso. Né? A turma do Uruguai, que eu falo. Tem uma proposta de supressão do item. Então, incentivar a implantação de cursos de idiomas, é isso? Tirou obrigatório. Incentivar a implantação de cursos de idioma português nos países de fala hispânica e vice-versa. Tem alguém propondo suprimir, é isso? Continua propondo a supressão, mesmo tirando o obrigatório. Quem está propondo a supressão do item? Então está mantido com a retirada da palavra obrigatória. Aí, Vânia.
vai retirar a palavra obrigação? Tirou obrigatório. Então, vamos onde está, então eu me inscrevi para indução. Que demonstrem compromisso social. Eu apresentei no item das dificuldades que não tinha visibilidade. Então, estou propondo dar visibilidade aos trabalhos profissionais inovadores que demonstrem compromisso social. E um segundo ponto, promover encontros que permitam a troca de experiência profissional entre os psicólogos de todos os países. Países da América Latina. Então, incluindo a América Latina. Primeira proposta de inclusão. Dar visibilidade aos trabalhos profissionais inovadores que demonstrem compromisso social. Alguém contrário à inclusão deste item? Oi? É uma inclusão. É o primeiro que eu li. Segundo ponto para ser incluído. Promover encontros que permitam a troca de experiências profissionais entre os psicólogos de todos os países da América Latina. Alguém contrário à inclusão? Aprovado dos itens. Tem mais um. Apoiar a demarcação, não sei que palavra que existe em espanhol. Apoiar a demarcação da profissão através de regulamentações de forma a garantir a qualidade do serviço proposto à população. Estou propondo que a gente apoie demarcações, regulamentações da profissão, sempre no sentido de qualificá-la para o exercício, para a prestação de serviço à população. Tá claro? De novo, né? Alguém contrário à inclusão deste item? Aprovado. Aí tem as dificuldades, a inclusão do item que ficou lá fazendo horas e horas no Luiz. Deve estar brilhante. Nossa! Olha, a letra pelo menos é a melhor que já chegou aqui. É da Francine. É da Francine. Então, voltando para a gente poder botar a cabeça, para o Adilson não ficar confuso, eu estou agora mudando para a página anterior, dificuldades. Eu mexo com a Adilson, viu, gente? Porque eu amo dele. Por isso que eu mexo com ele. Um processo de graduação excessivamente tecnicista e não propiciador de adoção de uma postura crítica e reflexiva com relação à realidade social, resulta na formação de profissionais distanciados de suas entidades de representação. Um processo de graduação excessivamente tecnicista e não propiciador da adoção de uma postura crítica e reflexiva com relação à realidade social, entendeu? Resulta na formação de profissionais distanciados de suas entidades representativas, ou de representação, desculpa. Não somos. Desculpa perguntar aqui, né, devia falar lá do microfone, mas assim, a formação, na verdade o eixo está na formação de está no distanciamento dos profissionais, é isso? Então, por que não inverter? Porque ela tem argumentado assim, não solo, certo? Tem mais coisa. Se você inverter, não tem esse problema. Quer dizer, a dificuldade é profissionais distanciados de suas entidades de representação, devido a um processo de graduação excessivamente tecnicista, inverte a frase. Decorrente. Não, a dificuldade é o distanciamento, não é isso? É. A dificuldade é o distanciamento, assim, as entidades esvaziadas. É só que ele apontou que o problema que gera isso é a formação tecnicista.
Ah, tá, ela continua dizendo não só. Porque as entidades também têm responsabilidade por esse distanciamento, não só a formação. Tá. Não, mas você não pode acrescentar profissionais distanciados de suas entidades de representação revisam o processo de elaboração efetivamente tecnicista e amplificador de adoção de uma cultura crítica e reflexiva com relação à realidade social. Pode falar em espanhol. Mas você precisa dar dificuldade. E a entidade. Você não quer, Luiz, fazer com ela, a gente volta. Eu contribuo para uma. Sim, mas onde está o eixo do que vocês escreveram? Está na formação tecnicista? Não, no distanciamento. Acho que é isso que não está claro. Gestor de graduação excessivamente tecnicista e não propiciadora da adoção de uma postura crítica e reflexiva com relação à realidade social. Ponto. E profissionais distanciados de suas entidades de representação. E aí ela pode fazer o terceiro dela, que é entidades de representação pouco afastadas dos profissionais. Aí ela faz um texto e a gente inclui. Tá certo? Assim fica melhor. Então fica um ponto que é a formação tecnicista e não propiciadora da adoção de uma postura crítica, outro que é o distanciamento dos profissionais em relação às suas entidades, e aí ela vai fazer o dela. Legal. Tá? Gente, aprovado então o documento do grupo 2 com todas as alterações e inclusões discutidas aqui, certo? Grupo 3, a folhinha. É Adilson, é Adilson. É que nós não temos muito tempo, né? Posso entender, né? Pegamos as coisas. Vamos tocar o grupo 3 aí, antes de entrar no grupo 1 a gente avalia. Vai explicar o grupo 3? Não, aqui a proposta é ler a primeira parte e a segunda parte. Eu gostaria de ler que eu já tenho algumas modificações na redação. Não, é essa a primeira parte de... Eu não tenho isso. Você tem, né? Todo mundo tem. Só tem. É o novo, tudo bem, só mesmo que tem. Gente, a primeira parte é a introdução, né? Antes dos princípios. Eu vou ler alterando alguma coisa para melhorar. Nos debates iniciais, houve um levantamento de diversas dificuldades na organização política. Os itens levantados são os seguintes: organização das entidades de classe profissional, distanciamento da categoria profissional e das agências formadoras das entidades, redundando em desmobilização da categoria, funcionamento e organização das entidades centralizadas nas suas próprias necessidades. As entidades não propiciam um espaço junto com as agências formadoras e, particularmente, com o corpo discente da discussão política. A questão da representação política, representação única ou múltipla. Aí é interrogação, tá? Faltando interrogação. Nesse momento, um dos participantes levanta a preocupação de se deliberar para o Mercosul. Aí um detalhe que eu quero, por isso que eu fiz questão de ler. O nosso grupo foi composto inicialmente por 15 pessoas, todas brasileiras, né? E a gente começou, a primeira meia hora, a gente começou a levantar muita dificuldade, mas no Brasil. Então, esse integrante, que era mais ou menos um coordenador, que estava auxiliando na coordenação,
ele levantou a preocupação que a gente não deveria ficar só no Brasil, mas sim levantar questões para o Mercosul. Aí, outro integrante levanta a questão de se deliberar sobre a organização política, está faltando aí, sobre a organização política do Mercosul, estando presentes somente representantes de um único país. Aí, nesse momento, o grupo virou um impasse. Como se pensar a questão do Mercosul estando só brasileiros? Aí apareceu uma argentina salvadora, né? A Rosa apareceu no nosso grupo, né? Então o grupo não ficou só sendo de brasileiro, né? Então ela trouxe um pouquinho da experiência que ela tem de organização política lá na Argentina. Depois então de uma calorosa discussão, deliberamos por centrar a nossa